Esperar todos entrarem, tá? Quem for entrando, pode já fechar o áudio, tá? Que aí no final a gente abre para vocês perguntarem, que eu acho que flui melhor. A gente separou algumas perguntas aqui para Rose, aí no final vocês também poderão fazer as perguntas de vocês, né? Rose, vamos só esperar um pouquinho o pessoal entrar, que às vezes demora para conectar, e, e aí a gente já inicia. Voltando ali na pergunta da Rê, né? Acho que a Rê quis trazer ali para nós a questão da gente estar sempre, às vezes, distraído, né, Rê? E acabar aceitando aí a informação de todos, né? E aí eu gostaria de pedir para a Rose trazer informações práticas, né? Que você sugere aí para as pessoas que possam desenvolver essa habilidade de ser intencional, né? O livro, eu vi ali que ele aborda a importância de a gente estar atento, que aquilo, a questão que a Renata perguntou, ao que acontece à nossa volta, né? As pessoas ao nosso redor. E como que a gente pode desenvolver essa habilidade de estar mais consciente nesse momento presente, né? De entender realmente essa questão, do propósito, de ser mais consciente, de ser mais intencional. Você tem alguma técnica, assim, prática para a gente estar trazendo para o grupo? Eu costumo sempre, Rose, a trazer para o pessoal do Piorano, porque o nosso grupo ele funciona também para gerar consciência do que a gente está fazendo dentro do Piorano, por que a gente está fazendo o Piorano, o que ele vai ajudar na nossa vida. E a gente sempre traz nas nossas reuniões essa questão de estar conversando com o grupo se tem esse projeto pessoal, de não só aceitar a leitura ali da semana, mas sim continuar o seu projeto, né? De estar identificando o seu projeto e construir o seu projeto pessoal. Mas eu gostaria de saber com você, né, quais as práticas que você coloca, assim, através desse livro, da intencionalidade, para o pessoal ter mais palpável, assim. Eu preferia que as pessoas me falassem qual a dificuldade, porque, como você falou, a consciência. Para você ter consciência, você precisa fazer perguntas. E a consciência é o que vai te ajudar, porque se você não tiver consciência que você está perdido, como que você vai se achar, né? Então, assim, se você não tiver consciência de onde, para onde você está indo, como que você vai chegar? E eu falo isso, que muitas vezes a gente fica procurando no outro, né? No livro eu falo que eu me sentia assim, como se eu tivesse perdido no escuro, né? Eu ficava procurando uma luz. E de repente eu falo assim, puxa vida, Jesus fala que eu sou a luz, né? Então tá dentro de mim. É, o que eu preciso já está em mim. Eu só tenho que, tipo, manifestar. Por isso que fala que a gente, o livro é você atrai o que manifesta, né? Então, se você de repente está manifestando escuridão, você não vai ter clareza. Aí você fala, mas como que eu vou manifestar a escuridão? Eu não quero ser uma pessoa cristã, como que eu quero ser luz? Mas às vezes você é cristã, você quer ser luz, mas você fala palavras negativas, você ouve palavras negativas, você vê coisas negativas. Então, tudo isso são coisas que vão te deixando no escuro. Então, a luz, ela é a verdade. Você tem que falar a verdade da palavra, você tem que declarar isso, você tem que procurar enxergar as coisas boas, ouvir. Então, tem que ser intencional naquilo que você ouve, naquilo que você vê. Tem uma parte da palavra que fala assim, que tudo aquilo que é bom, que é honesto, que é puro, que tem virtude, é o que a gente deve pensar. Então, esse é o meio também de você é, poder se colocar no caminho da intencionalidade. De repente, você tem ali um desejo, uma vontade ou um pensamento,
você traz esse pensamento, aquele desejo, aquela intenção para a luz. Você pergunta: isso que eu estou querendo faz parte do meu propósito? Isso é bom? Isso é bom para a minha vida? Isso é bom para a vida das pessoas? Eu posso falar disso sem me envergonhar? É, isso é verdadeiro? Não tem mentira nisso? Compreende? Que quando a gente fala de intenção, para mim, intenção mesmo era uma palavra negativa, porque soava como segundas intenções, né? Como interesse. Isso mesmo. E na verdade, a intenção, ela é ligada ao propósito. Se você for olhar ali na origem, a palavra, a intenção, ela é ligada ao propósito, à sua motivação de agir. Então, por isso que a gente precisa ser intencional. Então, Rose, se alguém assim quiser compartilhar qual a dificuldade, às vezes fica mais fácil. sim, antes do pessoal compartilhar essa informação, se alguém tem essa dificuldade, a Vitória ela colocou ali no chat, né? Como que a gente pode identificar nesse processo de ser intencional a questão da persistência, de você estar persistindo em algo, né? E teimosia, né? A diferença dessa questão de ser persistência ou teimosia. Eu acho que você já meio que falou ali, é manifestar se Sim, isso é coerente ou não com seus valores, com seus princípios, né? Se não vai ferir ninguém, enfim, né? Acho que seria. exatamente. Eu acho que foi essa a resposta, porque quando você pergunta se aquilo, ele, o cerne, né, daquela intenção, ela realmente, ela é boa e ela faz parte do seu propósito, então você persiste. Como eu falei ali do exemplo de aprender, né? Se você vê que tem uma pontinha ali que não é, você precisa trabalhar isso, né, para se colocar novamente no propósito. Porque as coisas só vão contribuir para o seu bem quando você tiver com o seu propósito alinhado ao propósito do Criador. Por isso que ele fala ali, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando você está no cumprimento do seu propósito, você recebe todas as peças, todas as direções que você precisa. Eu costumo dizer que você não precisa correr atrás das bênçãos, porque daí as bênçãos elas vêm atrás de você. Sim. Você se coloca no caminho, você vai indo e você vê que as placas elas começam a vir, né, na É sua se colocar direção. em movimento, né, Rose? Se colocar em Exatamente, movimento. Vamos perguntar para o exatamente. pessoal se alguém tem uma dificuldade específica sobre ser intencional para trazer aqui para a Rose. Quem gostaria de... É, tenho aqui mais 5 minutinhos. Eu agora não estou te ouvindo. Alguém tem alguma Ah, dúvida? sim, agora eu ouvi. Tem 5 minutinhos, Rose? Então, vou falar. Não é uma dúvida, tá? Mas, Rose, a gente sabe que a gente comete muito erros no meio do caminho, né? E a gente aprende muito com os erros. Qual foi o erro que você cometeu, que você mais aprendeu? Porque a gente fala assim, a gente aprende muito com os acertos, mas e os erros? Ninguém fala. É, eu acho que o maior erro foi de querer carregar o mundo nas costas, literalmente. De você, como eu falei, de querer ter o controle. E daí você começa a ver que a causa, né? Que o controle, na verdade, ele é como se fosse o sintoma, né? Mas a causa de você ter querer ter esse controle é o medo, é a insegurança, é a necessidade de aprovação, é o medo de rejeição. Então, assim, todos esses bloqueios eu tinha. E daí eu falo assim, nossa, como é bom a gente ter uma vida assim leve, né? Como é bom você ser livre, você desfrutar, né? Por isso que o Pablo ele fala muito disso, de desfrutar, né? Então eu falo que só quem é livre que consegue ser intencional, só porque daí você escolhe a sua direção, né? Você não fica preso àquele controle, àquela necessidade de aprovação. E um exemplo assim de uma pessoa que me ensinou muito assim na Bíblia foi
Maria, né, a mãe de Jesus, porque eu falo, naquela época, imagina, se hoje uma pessoa ser mãe solteira já é difícil, né, já é complicado, imagina naquela época. E, e ela foi escolhida, eles falam assim, mas por que que ela foi escolhida? Ela tinha esse desejo no coração de fazer a diferença no mundo. Depois, se você vê lá o Cântico de Maria, você vai entender que ela realmente tinha esse desejo. E eu falo assim, ela não ficou preocupada com o julgamento, com a aprovação das pessoas, ela não quis ter controle de nada, ela simplesmente é, Se dispôs. falou assim, cumpra-se, né? Cumpra-se em mim o propósito do Senhor, cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Então eu falo, quando a gente age dessa maneira, a gente é muito mais feliz. Por isso que eu falo, seja intencionalmente feliz, né? Então, o meu maior erro, eu creio que foi isso mesmo, foi de sempre ser aquela pessoa controladora. E isso afasta pessoas, isso é, prejudica muito Isso deu a certo. vida, gente. Tem que ser mais flexível, realmente. Uhum. E a gente tem pressa, né, em conseguir as coisas rápido também. Sim, isso também. Deixa eu perguntar para o Última pessoal. pergunta agora. Ninguém mais tem pergunta? Vocês que estão aqui não querem aproveitar essa oportunidade de estar conversando com a Rose? Última pergunta aí, quem pode levantar a mão? Quem gostaria? Senão, eu vou Então, eu fazer vou a minha perguntar, pergunta aqui final. ou eu vou fazer outra pergunta então, já que eu tenho tempo rapidinho. Pois, bom dia, obrigada mais uma vez. Foi Eu que bom falar agradeço. do erro aí, essa fala, né, de aprendizado com erro. Quando a gente, que você falou das placas, quando você tem o seu propósito, né, eu quero chegar em São Paulo, então fique atento às placas que estão dizendo São Paulo está naquela direção. Na vida, a gente sabe que há sinais. Então, quando eu leio a palavra que fala assim, todas as coisas contribuem para o bem, todas as coisas juntas contribuem para o bem daqueles que amam, inclusive os erros, né? Inclusive as Exatamente. quedas, inclusive as falhas. A pergunta é Sim. a seguinte: como é que você lidou de forma prática com essas eventuais quedas, com esses eventuais caminhos equivocados? Que o GPS mesmo, às vezes, nos dá caminhos equivocados. Não estou falando que Deus vai nos guiar erradamente. Nós, às vezes, entendemos, interpretamos os sinais de forma errada. Como Muitas que vezes. muitas vezes, até alinhar, né? Você falou muito bem isso, alinhar o nosso coração ao propósito divino, e isso eu tenho pedido muito, mas a gente constantemente sai, desvia. E ok, a gente é humano, está na Terra. Pergunta é, como é que você lidou, e hoje imagina que com o seu exercício, isso é um exercício, uma prática, então se tornou um hábito, hoje você está mais consciente. Quais foram Sim. práticas, formas práticas, para estar mais atenta nesse lugar? Obrigada. Primeiro, assim, uma vida realmente de oração, de prática, de cumprimento. Eu falo de fazer aquilo que você fala, sabe? Viver o que a gente prega, porque muitas vezes a gente prega e não vive, né? Então, esse foi o primeiro. E, assim, uma vida de oração, sem condenação, me cobrava demais, demais, mas aí eu compreendi que os meus erros, as minhas experiências, elas podem ajudar outras pessoas. Então, eu comecei na minha vida prática, foi através da escrita, né? É, e eu falo assim, por isso que é importante cada um encontrar o seu propósito, porque não são todos que vão se encontrar através da escrita, mas a partir do momento que você para de se condenar pelos erros e você aprende ali qual a lição que aquele erro trouxe para a minha vida e você compartilha essa lição, que nem eu, meu trabalho ele é voltado para autores independentes
E muitos autores, principalmente as pessoas que fazem parte dos grupos do Pablo, que eu tenho contato com muitas pessoas até hoje, elas querem escrever a sua autobiografia. E então eu peço para a pessoa ela escrever tudo, mesmo o erro, mesmo aquela culpa que fica ali corroendo a pessoa. Eu falo, coloca isso no papel para você ser curado. Porque é um meio da pessoa trazer aquilo para a luz. Mas aí depois eu falo para ela, agora você não precisa, se não quiser, mostrar esse erro para a pessoa. Você não precisa mostrar isso que você fez de errado para os outros, porque o objetivo é você levar a cura, e não aquilo que provocou a sua dor, aquilo que provocou a sua doença. As pessoas elas estão interessadas no remédio. E então chega muitas pessoas, elas falam assim, é verdade, eu não me sinto à vontade de falar isso, de que alguém soubesse disso. Tá tudo certo, você já foi perdoada, você já trouxe isso para a luz. Então, agora você vai falar dessa experiência, do remédio que teve para as outras pessoas. E isso é o que traz, assim, transformação, né? Cada livro que eu escrevi, ele foi praticamente um bloqueio que eu superei. Então, quando você passa a compartilhar isso, aí você fala, puxa, a pessoa vem e te dá assim, o testemunho, o depoimento de que leu aquele livro e que teve uma transformação em determinada área da vida. Porque não adianta a gente querer tudo de uma vez, né? A nossa vida ela tem várias áreas, a gente tem que ir construindo aos poucos. A gente vê um exemplo assim de propósito, de intenção bem claro na Bíblia de Neemias. Ele colocou como intenção reconstruir os muros. E ali eram 12 portas que ele tinha que reconstruir. Se você for estudar as 12 portas, elas representam as 12 áreas da nossa vida. E quando ele estava ali reconstruindo, vieram pessoas para distraí-lo, fazendo ele parar, querendo tirar ele do propósito, e pessoas com intenção maligna. Então, ele identificou e ele falava assim: não, até fala assim que ele disse: não vou parar de fazer essa obra. Ela é grande, eu vou concluir. Então, você tem que ter essa disponibilidade para reconstruir as áreas da sua vida, mesmo que demore, não tem problema. Mas o importante é você ser constante, é você estar sempre melhorando, se aperfeiçoando. E se o propósito realmente, então, é você viver o propósito na sua vida, então você vai servir, né? Porque não tem como a gente cumprir o nosso propósito, a gente não servir. A gente está aqui hoje aprendendo para também poder transbordar isso e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu agradeço, gente, já deu meu horário. Eu agradeço a todos aqui e espero ter contribuído. Compartilhe o que a chave aí que você pegou, o código, compartilhe isso com outras pessoas. E nas redes sociais também, se você compartilhar lá, me marca. Se não conseguir, manda lá no direct, eu vou repostar. E fica aqui a minha gratidão a todos vocês, né? Não importa o obstáculo que você encontrar ali no meio do caminho, seja firme, seja constante para cumprir o seu propósito. Tenho certeza que você, a sua casa, a sua família, vocês serão ricamente abençoados, tá bom? Rose, Gratidão. eu quero te agradecer, né, por estar aqui conosco. Depois eu vou deixar o arroba da Rose lá nos grupos, tá? Para vocês poderem seguir ela. E também a questão do livro, quem não conseguiu adquirir, também vou deixar o link para a compra do livro. Rose, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu posso só pedir para o pessoal abrir a câmera para a gente bater uma foto? E aí você já Sim, sai da live?
A gente vai continuar encerrar. aqui, tá? Oi, Aham, oi, quero Rose. encerrar dando toda honra e toda glória a Deus, né? Porque eu falo, sem Ele a gente nada pode fazer. Então, Com se certeza, nós estamos aqui é porque estamos vivos, né? Então, é por causa dessa troca que Ele fez, né? com certeza. Então, quero deixar aqui a minha gratidão a Deus e dar toda a honra e toda a glória a Ele. Amém, amém. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Tchau. Quem quiser abrir a câmera aí para a gente estar batendo uma foto, bem rapidinho. Fechou. Nós Acho que a vamos minha continuar aqui, câmera tá? tinha fechado. Não, não fechou não, Rose. Deu Não? certo Ah, aqui. então tá bom. Deu certo. Tchauzinho. Muito obrigada. Tchau, tchau. E a gente Tchau. continua aqui, tá, pessoal? Para a gente conversar sobre as atividades da Obrigada, semana. Obrigada. obrigada. Quem não for do grupo e quiser participar, a gente vai falar sobre as atividades da semana, tá? É, eu deixei o link da nossa reunião em outros grupos, então gostaria já de convidar o pessoal todo domingo, às 6 da manhã, a gente faz esse encontro para fazer um overview aí da semana, de todas as atividades. Então, sempre que quiserem participar, o link vai estar nesse grupo que eu deixei disponível para vocês, tá? A intenção era essa, de trazer novas pessoas que realmente querem estar nesse propósito junto com a gente, fazendo o Piorando, tá bom? E contribuindo também, que é a forma que é aberta para todos contribuírem. Então, a gente já falou aí sobre o livro da semana, não sei se alguém ainda quer contextualizar alguma informação que não foi dita, fiquem à vontade. E eu acho que a gente pode ir passando para as outras tarefas, né? Deixa eu abrir aqui, que eu me perdi um pouco. Tem alguém me chamando aqui. Acho que o tema que ela trouxe alinha muito com o que a gente viu no filme, né? Quem viu o filme essa semana? Sim, senhor, ou já tinha. Vi que algumas pessoas Eu vi o balançaram a filme, cabeça. muito legal. Aliás, eu já tinha visto e vi de novo. É demais, né? Então, o filme ele fala muito que ele era uma pessoa que ele não falava assim para as pessoas, ele era uma pessoa fechada. Ele não aceitava muita oportunidade, as coisas tinham que ser de acordo com a visão dele. Então, ele se abre para o sim. O que que a gente aprende ali? Que a gente tem que ser meio termo. Nem tudo é sim, nem tudo é não. Porque teve momentos ali no filme que ele falava sim, porque ele se via incondicionalmente na obrigação de falar sim, e que, lógico, por causa dos sims que ele falou ali no filme, muitas portas se abriram, mas que a gente tem o hábito de falar sim para muitas coisas, que a gente não deveria. Mas a gente tem o hábito também de falar não. A gente escuta mais não do que sim, já perceberam? Quando a gente pega um conteúdo educacional falando sobre filhos, a primeira coisa que eles abordam é: a criança não pode ouvir isso não. Quando a gente se depara, tem até aquele outro filme que fala sobre o dia do sim, né? Ou seja, a gente se condicionou num lugar onde a gente fala não para tudo. A criança ouve mais não do que sim. A gente ouve mais não do que sim, porque toda oportunidade que a gente quer, às vezes é o banco, às vezes as possibilidades nos dá muito não. E quando a gente se abre para o meio termo, a gente consegue ver oportunidades. Vou dar até um exemplo. Quantas pessoas viajaram esse ano? E se você não viajou, por que que você não viajou? Por que você se deu um não se deu um sim para essa oportunidade? Então, eu queria ouvir de vocês como que foi ver esse filme essa semana. Aí, gente, começa a abrir a câmera aí, começa a falar. Muita gente falando. Oi, bom dia, meninas. Bom E dia. realmente, Renata, foi isso que você falou, né? Então, ou seja, quando você fala sim para uma coisa que talvez é pequena, vai abrindo possibilidades, né? Como que as coisas vêm? Existe o não positivo, né? Como a Rose também já falou, né? Mas talvez a gente fica tão preocupado em dizer não, em filtrar as coisas, que a gente não fala assim, né? O filme, acho que ele ficou bem claro para mim isso aí. E quando a Rose falou, né, sobre a intenção com quem ela aprendeu, né, o sim de Maria, olha como o sim, ela simplesmente respondeu sim, faça isso. Então, eu ainda lembrei disso no momento, sabe? Então, é isso, a gente fala o sim
Eu acho que o sim ele tem que vir primeiro. Eu até converso muito assim com meu marido, às vezes fala assim, vamos em tal lugar, tal data? Não, não vou prometer, porque talvez não dá certo. Se der certo, na época eu vou. Eu falo assim, vamos combinar o contrário, né? Vamos falar sim. Se acontecer alguma coisa que impede, a gente então não vá. Mas não vamos usar o pode acontecer alguma coisa que não dê para ir como primeiro elemento, São, né? né? Esse vai ficar sendo, né, uma segunda coisa. Então, primeiro, vamos falar sim. Porque tem coisa que a gente não precisa nem de pensar muito, né? Se vai ser bom ou ruim. Então, a gente fala o sim, e depois, se a gente vê que aquele sim também não foi positivo, a gente muda lá na frente, a gente repensa. Mas, primeiramente, assim, Sim. hoje é olhar positivo das coisas primeiro o positivo, né? Isso acho que ficou bem claro para mim isso aí no filme, Simone, né? agora eu vou fazer uma Oi. pergunta para você. É mais fácil falar sim para você ou para as pessoas de fora? Olha, realmente, falar para os de fora, às vezes é bem mais fácil, né? Mas eu tenho aprendido muito isso, porque se eu falasse que hoje está sendo mais fácil para o de fora, eu não estaria fazendo sentido o que eu ando aprendendo, né? Mas, realmente, para o de fora, às vezes é muito mais fácil, né? E, de repente, Né? esse sim, o sim para o outro pode ser um não para mim, né? Então, a gente tem que Muitas vezes é, né? estar bem atento nisso aí. Mas Legal. é bem mais fácil. Deixa eu trazer antes do contexto aqui, antes da gente mudar o contexto, na verdade, o José Adão ali, voltando para a intencionalidade, né? O José Adão ali perguntou onde que eu achei essa pérola, né? É a questão, gente, da gente estar em movimento. Então, é, uma pessoa tão próxima, tão simples como a gente, eu pensei, né? Tá ali disponível, por que não trazer essa opção para o grupo? E eu espero, na verdade, que tenha plantado a sementinha de vocês, como a gente pode fazer sim os nossos projetos e os nossos sonhos, realizar os nossos projetos, ser intencional. Então, a intenção de trazê-la para o grupo, né, de ter esse momento aqui conosco, é de abrir a mente de vocês, né? Como a gente pode sim realizar os nossos sonhos. Aqui a gente não tem idade, não tem cor, não tem raça, né? A gente está aqui junto para construir algo, né? Independente do propósito de cada um. Então, eu espero que tenha, assim, levado essa sementinha no coração de vocês, que vocês plantem, que sejam intencionais com os projetos de vida de vocês. E quem ainda não está dentro do propósito, que busque o propósito e que a busca seja incessante cada vez mais, né? E era isso, acho que a gente pode voltar ali pro tema do filme. Falar mais sim para nós mesmo, né, Nath? Exatamente. Alguém mais quer falar sobre o filme, Rê? Quer Eu só, terminar o eu só, contexto? Ela vai eu abrir o áudio. só, eu queria falar rapidinho, é, quando é que nós estamos próximos de Deus? Se nós estamos manifestando o infinito amor, o infinito poder e a infinita sabedoria. Quando você vai fazer isso? Quando você se prontificar a que Ele realize na sua vida as coisas. Então, quando você está manifestando esses poderes, entre aspas, né, poderes, o sim, Senhor, é, por exemplo, o sim, Senhor é o dom que você tem dentro de você, a singularidade que você carrega dentro de você. Você passa e alguém fala alguma coisa, e você pode ajudar aquela pessoa. Então, quando você se prontificou a que Deus realizasse na sua vida, o seu propósito, e você ouviu alguém te chamar, ouve alguma coisa, você responde imediatamente. Então, eu acho que é uma questão de se prontificar a que Deus realize em você a sua singularidade. Quando você está consciente dessa sua singularidade, é que você realmente tem o transbordo, e isso é muito claro. Você entra numa vibração que as pessoas começam a se encontrar. Elas têm os mesmos propósitos,
de ajuda, de transbordo. Então, eu acho que é exatamente isso. As placas que você vai encontrando são as pessoas que vão se juntando a você, porque vocês pensam, tem Conexão, né? alguma conexão. Alguma conexão. Então, é natural que isso aconteça desde que você se prontifique que Deus se manifeste através de você. Entendeu? Então, e se no meio do caminho a rota mudar, de repente porque tudo na vida é pedagógico. De repente é só uma lição que você tem que pegar antes de continuar o caminho. Eu entendo assim. Bom dia a todos. Obrigada, Oslete. Quer Gente, falar, Silvânia? Então, Ai, desculpa. eu tenho vivido uma experiência como essa daí, porque eu estou dentro do meu propósito. Há um ano atrás, Deus me mostrou uma situação que eu ia viver, só que eu acho que eu li e interpretei de uma maneira diferente, e, assim, Deus me mostrou que eu ia mudar, minha caminhada ia mudar de território. E como eu fui para a Espanha em novembro do ano passado, eu achei que era por isso que eu estava indo para a Espanha, então eu ia mudar o território e o calçado. Eu voltei para o Brasil e aconteceu do jeitinho do sonho que Deus me deu. Uma amiga minha, ela me chamaria para eu trabalhar numa empresa. E aí eu estava num outro trabalho e Deus falou que ia me tirar da área da saúde. Então, assim, eu tive que dizer sim. Eu saí do meu conforto, da minha zona de conforto e disse sim. E fui para trabalhar, para ser gerente nessa empresa. Ali eu entendi. E engraçado, gente, que até o sapato que eu estava no sonho era o mesmo sapato que eu fui na entrevista. E é um Scarpin que eu nunca usei, nunca tinha usado ele, um Scarpin Marfim. Sabe quando você olha para você e fala, gente, eu estou vivendo aquilo que Deus me mostrou há, sei lá, acho que quase um ano atrás. E eu achava assim que tinha sido, que Deus tinha falado de uma situação que já tinha para mim sido determinada. Não imaginava que eu tinha que passar por isso. Inclusive, eu estava com a passagem comprada. No dia 22, domingo passado, eu estaria chegando em Madrid com a minha passagem. E quando eu comprei a passagem, Deus falou para mim assim: você não vai, não é hora de você ir. E aquilo foi frustrante para mim, porque eu achei que Deus, que ele falou para mim que eu ia para a Espanha, então eu pensei, então eu posso ir agora, logo de uma vez, para que eu vou ficar aqui esperando? E Deus falou: ainda não é o tempo, você não vai agora. E aí eu fiquei muito assim, muito chateada, mas fiquei em paz. Falei, não, Deus, então se o senhor não quer que eu vá, eu não vou. Eu pelei a passagem e falei, vou esperar então o seu tempo. E Deus me mostrou assim, gente, com detalhes, sabe? Que não era para eu ir, muito claro para eu entender. E quando seria o tempo de eu ir? E aí eu cancelei minha passagem, fiquei tranquila, continuei trabalhando no meu emprego. Aí essa minha amiga entrou em contato comigo e falou: olha, eu vi uma vaga de gerente comercial para a empresa X. Entra em contato com essa moça, amiga. Eu pensei em você na hora, a mesma pessoa do sonho. Aí eu fui e liguei para a pessoa, mandei mensagem. Aí a pessoa passou meu contato para o dono veio falar comigo, né? Conversou comigo, marcou a entrevista, eu fui na entrevista. E por incrível que pareça, eu estava com o mesmo sapato. É claro que foi intencional, porque eu lembrei, né, do contexto, do meu sonho, do que Deus tinha falado para mim. E não é na minha cidade, é na cidade vizinha, né? Então, assim, mudou, eu mudei de território e eu mudei a minha caminhada. Para as pessoas entenderem, eu sou enfermeira, então eu trabalhava de croque, que é aquele sapato que a gente usa na área da saúde, e aquele pijama, que é aquele pijamão. Então, hoje eu trabalho com uma roupa social, né? E trabalho de salto, de escarpã. E aí eu fui na entrevista assim. E aí chegou lá, eu passei na entrevista, e aí o dia a dia do trabalho está sendo desafiador. Por quê? As pessoas queriam saber o que eu estava fazendo lá, porque eu estou indo até a cidade de Resende, primeiro. E segundo, elas queriam entender por que eu estava fazendo ali. Tipo assim, olha para mim e não conseguia casar uma coisa com a outra. Eu falei, gente, não é pelo financeiro, a questão não é pelo financeiro. Eu vivo por um propósito, eu não faço o que eu quero. Se eu fizesse o que eu quero,
Hoje eu estaria chegando lá em outro lugar, não estaria nem no Brasil agora. E aí eu acordei cedo no domingo, fui para uma feira para pegar leads nessa feira, pegar contato de pessoas, né, para poder fazer vendas. Ou seja, nada a ver com o que eu tinha planejado para o meu dia 23 de julho de 2023, que era estar chegando 10h30 da manhã no aeroporto de Madrid. Eu estava numa feira pegando leads. E até então, uma semana antes, eu nem sabia que existia Instituto Gourmet. Eu trabalho numa escola de gastronomia. Eu nem sabia que existia uma franquia que dava aula de gastronomia. Eu não sabia, nem imaginava. E aí, no domingo seguinte, eu estava trabalhando, ou seja, eu não estava onde eu queria estar, eu estava onde o Senhor queria que eu estivesse. E não é fácil você dizer sim. Não é fácil, sabe? A gerente deixou de ser gerente, eu tomei o lugar dessa gerente e ela continua na empresa. E as pessoas que trabalham lá são amigas dela. Então, assim, eu estou dentro de um contexto que só Jesus. E elas conhecem a palavra, todas estão desviadas, estão fora da presença. Então, eu já entendi, sabe? Eu fiz uma reunião, conversei com elas, falei sobre o propósito, aproveitei a situação, o contexto, para falar do propósito, que eu estava ali por um propósito. Ela, tá, a gente sabe do propósito. Aí eu fui, expliquei, falei do amor de Deus, sabe? Mas, assim, naquele momento foi bom, só que depois, agora está sendo um desafio constante, cansativo. E aí, ontem mesmo, a minha amiga, essa minha amiga, quando eu fui conversar com ela para dar um feedback, ela falou assim: ai, amiga, já me arrependi de ter te ligado para você pegar esse emprego. Ela sai de lá, não, você não pode ficar lá. Eu falei: você não está entendendo. Eu tenho muito temor de Deus, eu jamais vou chegar perto de alguém e falar: eu não vou voltar mais. Agora, amor, eu vou ter que esperar Deus falar: chega. Quando Deus falar: tá bom, chega, eu falo: tá bom, chega. Até então, eu vou indo e vou continuar nesse propósito. Mas tem sido desafiador. Obrigada, Silvânia. Não, fala assim. Gente, faltam 2 minutos aí. Eu não vou abrir uma outra reunião, até para não ficar cansativo, né? A gente tem, hoje é domingo, e a gente tem outras coisas para fazer. Vou deixar o grupo aberto, tá? Quem tiver dúvida que não está no grupo, pode me chamar no privado, chamar a Renata, a gente está à disposição para conversar. E, Vitória, quer falar o que você tinha para falar, que eu acabei te interrompendo nesses 2 minutinhos, bem rapidinho? Não? Pois, não, posso falar rapidinho, não é uma pergunta, só para fazer. Eu lembro que aquela coisa de ter a pulseirinha, o elástico no braço, para lembrar algumas coisas, eu preciso de coisas Sim. pequenas para me lembrar, como se Uhum. fossem, sabe, para trazer a memória. Lembretes Uma mesmo. coisa que, exato, mas você criar para você. Uma coisa que funciona muito para mim é sempre quando essa coisa de dizer sim ou dizer não, eu já digo para mim, o não eu já tenho. Eu vou 50% de chance atrás de sim. Isso funciona tanto, assim, mas funciona maravilhosamente, porque faz um jogo com o cérebro. Ah, eu vou perguntar isso, calma aí. 50% de não eu já tenho. Eu vou agora na busca de 50% de sim. Isso é muito legal. Então, eu estou partilhando porque funciona. Então, é só um exercício. Vitória, a minha virada de chave foi: quem disse que eu tenho não? Entendeu? Quem disse que eu tenho não? Então, vamos para o sim. Né? A gente fica muito apegado nessa questão dos 50%, mas eu acho que vale ressaltar. Quem foi que falou que eu tenho não, né? Então, gente, quero desejar um domingo maravilhoso em família com vocês, com Deus, tá? Muito bom participar com vocês, muito bom ter esse encontro. E eu espero vocês no domingo que vem. Vou abrir o grupo para a gente conversar lá, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Bom dia a Tchau, todos. pessoal. Bom dia. dia. Sim, Estamos todos te ouvindo, Rose. ai, que bom. Uhum. Eu estava preparada aqui para entrar pelo Meet, e daí apareceu aqui do Zoom e eu mudei de aparelho. Bom dia a todos, gratidão pelo convite, a Nath, Renata, muito obrigada a todos. Prazer é nosso. Eu acho que não tem problema, a gente pode iniciar com a
com a Rose. Deixa eu ver se tem alguém conectando o áudio, Rose, que daí a gente já começa com você, tá? Acho que todos a gente já Tá. mandou lá, as pessoas vão entrar ainda, né? Mas a gente já pode seguir, porque já são 6h10. Também não quero tomar o tempo da Rose, que ela tem horário ali. Pode iniciar, Rose. Prazer ter você aqui. Eu agradeço a todos. Quero já parabenizar, né? Porque domingo esse horário é só para os escolhidos, realmente. Quando eu falo de fazer assim lives e reuniões de manhã, a maioria fica assustado, né? E para mim isso é uma grande superação, porque quando eu comecei a fazer o Piorano, eu estava em tratamento, então eu tomava muitos calmantes e o médico falava que era calmantes fortes, que eu tinha que dormir 12 horas por dia. Então, imagina a dificuldade para poder acordar às 4 da manhã, né? Mas eu falo que quando a gente é desafiado, que a gente consegue despertar o poder de ser intencional, porque aí você sai do automático. E essa é o que nos faz crescer, né? É o que nos faz realmente expandir. Eu quero deixar aberta a oportunidade, que vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Quero, estou aqui para contribuir. Primeiro, Rose, eu separei algumas perguntas aqui. É lógico que o pessoal que quiser fazer pergunta pode fazer, mas eu gostaria de saber como que foi isso de estar dentro do grupo do Piorano sendo escolhida aí como livro. Qual foi essa sensação aí? Foi uma sensação de colheita, realmente, de porque quando eu comecei a fazer o Piorano, eu fiquei exatamente deslumbrada, Que ano que você porque começou o Piorano? eu comecei oficialmente em 2020. Em 2019 nós tivemos a semana, né? E depois em 2020. Porque a maioria das coisas que eram faladas era coisas assim, que eu já sabia. Eu aprendi a ler e escrever com 6 anos. Então, quando eu entrei para a escola, eu já sabia ler, escrever e comecei ali a ter contato com os livros. E desde então eu não parei de ler livros, de fazer cursos, participar de palestras, treinamento. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu gostei de me especializar, de estudar. Só que eu me sentia frustrada porque eu gostaria, eu pensava em ter resultados, mas eu não conseguia. Por isso que eu começo escrevendo um livro ali, falando desse poder para destravar a nossa vida e que não é para todos, porque a pessoa tem que estar disposta a praticar. Então não adianta você ter todo o conhecimento do mundo se você não colocar em prática o que você sabe. E o Pablo ele é muito intencional, né? Então eu aprendi muito com ele e também me sinto privilegiada. Aprendi esse poder também da gente andar com pessoas do mesmo propósito, porque no grupo que estávamos, então, nível Brasil exterior, muitas pessoas, e ali a gente compartilhava as dificuldades, fraquezas, e você sentia assim, o patrocínio, né? Você sentia que tinha alguém te impulsionando. Isso é muito bom, porque a vida toda eu praticamente segui sozinha. Vocês hoje estão aqui no grupo, vocês sabem que quando a gente quer crescer, quando a gente tem um propósito maior, são poucas pessoas que estão dispostas a trilhar esse caminho, principalmente colocar em prática, né? Então, é muito importante a escolha das amizades, é muito importante você
ver com quem você anda, realmente ter clareza de onde você quer chegar. Até então, eu comento isso no livro, eu não tinha essa perspectiva. Eu fazia curso, mas eu não tinha onde eu quero chegar, o porquê, porque eu não sabia ainda qual era o meu propósito. E dentro do grupo do Pior Ano, eu descobri o meu propósito. Até eu brinco, eu falo que há 5 anos atrás, se alguém chegasse e falasse, Rose, você vai ser uma escritora, você vai ser escritora, você vai ter uma editora, você vai prestar serviços para vários países, os seus livros eles serão lidos em, também em muitos países. Eu não acreditaria, eu falava, você está falando de outra pessoa, porque eu não sou essa pessoa, porque eu não me enxergava dessa maneira, eu não tinha clareza do meu propósito. Mas ali, fazendo as atividades, eu pude descobrir o meu propósito de vida, e foi através dos livros, né? Então, fala que mudou toda a minha vida, mudou a minha carreira, mudou, mudei de casa, mudou tudo. Eu falo que realmente é quando você se conecta, eu falo que você alinha o seu propósito com o propósito do Criador, o milagre ele acontece. A sua vida ela é transformada e você passa a ser um agente de transformação na vida de outras pessoas também. E foi isso que eu desejei. A disrupção em minha vida, ela começou ali no pior ano, mas se efetivou realmente quando eu passei por uma crise de ansiedade muito forte e fui socorrida, cheguei ao hospital, a minha pressão arterial 24/14, eu estava numa cadeira de rodas, paralisada. Não conseguia falar, não conseguia me mover, e era a véspera do meu aniversário. Então, na minha mente, passou um filme da minha vida. E eu entendi que eu tinha vivido até então para mim, fazendo os meus desejos, as minhas vontades, e que eu não tinha cumprido o meu propósito. Então, naquele momento eu falei, Deus, me perdoa porque eu passei a vida inteira trabalhando, cuidando da casa, dos filhos, do marido, pagando conta, mas eu não construí um legado. Eu sei que eu não cumpri o meu propósito. Daí eu falei com Deus, falei, me dá uma chance. Hoje eu faço essa aliança com o Senhor. O Senhor me deu uma chance, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero cumprir a minha missão, meu propósito, eu quero construir um legado. E eu falei, eu não sei como eu vou fazer isso, mas eis-me aqui, eu estou disposta a isso. E eu tive essa nova chance a partir daquele dia. Eu então passei a buscar, a percorrer esse caminho para descobrir o meu propósito, para fazer a diferença realmente na vida das pessoas. E foi assim, então, que começou essa trajetória toda ali no pior ano. Sou grata a Deus, louvo a Deus pela vida do Pablo Marçal. Eu falo que ele foi um instrumento realmente de transformação na minha vida, né? Ele tem realmente esse dom de destravar as pessoas. Literalmente, né? Porque eu estava travada. Rose, deixa eu te perguntar aqui. A ideia de encontrar esses códigos, né, para montar o quebra-cabeça do propósito é realmente muito interessante, né? Mas eu gostaria de que você compartilhasse conosco. Você falou aí dessa tua experiência que você teve com a questão do pânico e tal, mas experiências pessoais ou exemplos que ajudem aqui o pessoal a entender melhor, né? Como identificar e utilizar esses códigos para encontrar esse propósito.
Primeiro, como eu disse, você tem que estar disposta, porque eu falo que quando você está disposta a chegar em um caminho, em um destino, então você é como uma viagem, né? Eu moro no interior, eu falo assim, eu quero ir para São Paulo, mas eu não sei o caminho. Sim, Só que a partir do momento que eu decido que eu quero chegar a esse destino, eu vou ficar atenta às placas, né? E você vê que é interessante porque aí eu vou prestar atenção aonde estiver falando ali, me direcionando para São Paulo. Então, quando você tem essa clareza, você ignora as outras coisas, você para de se distrair e você passa a focar onde você quer chegar. Então, por isso que eu falei que a minha vida ela não tinha resultados, ela não tinha transformação, porque eu não tinha essa clareza. Então, eu assim buscava conhecimento de um monte de coisa e ficava perdida ao mesmo tempo, porque eu não tinha esse guia, essa placa, essa direção de onde eu queria chegar. E a partir do momento que eu decidi, eu falei, não, eu quero fazer a diferença da vida das pessoas, eu quero descobrir o meu propósito. Agora, como eu não sei, mas eu, assim, eu já tinha esse propósito maior, essa intenção maior dentro de mim, e isso eu tinha muito claro, porque eu falei, a partir de hoje, eu não quero viver para mim, eu falei, Senhor, eu quero viver para o Senhor. E interessante, assim, que há 35 anos atrás, eu já havia aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas mesmo assim eu vivia para mim. Então, você entende como que é a diferença de quando você toma essa decisão realmente de mudar, você busca essa clareza. No livro, eu dou ali algumas ferramentas e falo acerca disso, de como a gente pode ter essa clareza, né? E a partir do momento que você decide onde você quer chegar, automaticamente eu falo que você não precisa correr atrás, elas vêm na sua direção. Reparou quando você está numa via, você não fica correndo atrás para pegar as placas, elas estão lá já. Então, acontece que na nossa vida também, né, esses códigos, essas peças, elas já estão assim à nossa disposição, já estão à nossa frente, mas a gente não enxerga. Às vezes as pessoas da sua casa, do seu trabalho, elas falam e você não ouve. Então, eu falo muito disso também, de você ouvir, porque eu comecei a identificar, assim, muitas coisas que meu marido me falava e eu não, tipo assim, ignorava, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, então eu sempre quis tomar muita frente, quis sempre eh, ter o controle das coisas. E isso não é bom, né? Enquanto você tiver dessa maneira, você não, além de não ter controle de nada, você é controlada por esse desejo que não é bom, né? Então, o melhor realmente é a gente é, ter a leveza da vida, é a gente abrir mão, né, dos nossos interesses, dos nossas ideias e a gente estar realmente aberto para receber aquilo que é do plano de Deus para a nossa vida, daquilo que é do nosso propósito, porque realmente é isso que vai nos transformar e transformar as outras pessoas. Rose, esse livro foi seu primeiro livro? De Não, ser não, não. intencional? Qual foi o teu primeiro livro? O meu primeiro livro ele chama 26 de dezembro, o dia mais importante. Eu trabalho há 30 anos com vendas e na época quase 20, mais de 25 anos, né? E no curso do Piorano, a segunda aula era de escrita, era o poder da escrita. Então ele falava que o meio de você tirar o que você tinha na cabeça e o que você tinha no coração era escrevendo.
Então, aquele dia eu peguei essa peça, né, esse código, essa chave, e eu Sim. falei assim, vai ser dessa maneira que eu vou ser curada da ansiedade. Vai ser escrevendo, porque escrevendo eu vou tirar o que está no meu coração e na minha mente. Só que eu não sabia como eu começava a escrever. Quando você está travada, você não sabe como se mover, né? E ali, sem saber, eu apliquei na minha vida a escrita expressiva, que depois eu fui estudar, né? Essa escrita foi criada por um psicólogo, ele teve depressão, e para ser curado da depressão, ele começou a escrever, se expressando sem julgamentos. Então foi isso que eu fiz. Eu comecei ali, terminei a aula 4h59, começou, acabou às 6 horas, era 1 hora que a gente tinha. E eu comecei então a escrever. Eu fiquei das 6 às 16, 10 horas sentada na mesa, com o computador, escrevendo. E foi interessante que a hora que eu comecei a escrever, eu não sabia nem do que se tratava o livro, mas eu vi assim claramente, né, na mente uma capa vermelha escrito 26 de dezembro, o dia mais importante. E eu comecei assim, simplesmente a escrever, contar a minha trajetória ali e algumas experiências de venda. E isso me levou então ao dia 26 de dezembro, que é considerado o Dia Mundial de Troca. Esse dia, ele é um dia assim que todos os vendedores, quem trabalha com venda, principalmente venda física, né? Na época não tinha ocorrido a pandemia ainda, as pessoas correm. Eu lembro que chegava os clientes na loja para trocar as mercadorias, e às vezes tinha fila de cliente para fazer troca, e não tinha vendedor para atender, porque eles estavam todos contidos. As pessoas queriam vender, mas não queriam trocar nada. E eu nunca fui de mentir, nunca fui de empurrar a mercadoria, então troca minha aparecia muito pouco, porque as vendas eram assertivas. Mas quando o cliente chegava, geralmente quem estava ali para trocar era eu. Então, nesse processo de fazer as trocas, o cliente ele gravava mais o meu nome do que o nome do vendedor, porque ele se sentia assim importante, porque ele via assim, nossa, aquele vendedor, ele me vendeu, ele só queria tirar meu dinheiro, ele não me valorizou, não deu importância, porque agora ele não está aqui para trocar, mas você está aqui. Então, a pessoa, ela se sentia importante e ela voltava a me procurar. E com isso eu fui fidelizando vários clientes através da troca. E o professor Marins, ele conta uma experiência que ele ficou revoltado com uma garrafa térmica que não funcionava e ele foi na loja trocar. Não vou citar aqui o nome da loja, mas ele chegou lá na loja para trocar e bravo, irritado, ele falou que ele não estava nos melhores dias, ainda mais que o café tinha saído errado, né? Então, tinha esfriado, ele chegou lá com a garrafa e a moça foi muito gentil, falou para ele, senhor, o senhor pode me dar a nota? E ele falou, eu não tenho nota, eu não trouxe a nota, porque não sei o quê, e reclamando, ela falou, não, tudo bem, pode escolher outra garrafa, outra mercadoria, e depois eu faço aqui o processo da troca para o senhor. E ele foi, escolheu, trocou, e quando ele chegou em casa, a esposa dele falou assim, bem, achei a nota do produto. Ele falou assim, nem preciso, porque eu já troquei. Daí ele falou assim, onde você foi? Aí ele falou o nome da loja, ela falou assim, mas não foi nessa loja que eu comprei. Eu achei a nota, eu tinha me enganado, eu comprei em outra loja. Aí ele parou e pensou e falou assim, nossa, eu não vou mais comprar naquela loja, agora eu vou comprar nessa, porque a pessoa, ela viu que eu não tinha nota, com certeza ela sabia que nem era dali, mas ela fez a minha troca. Então, assim, ele ficou assim, maravilhado. E, e eu falo que Deus, ele fez isso com a gente. A graça é maravilhosa. A maravilhosa graça nos alcançou pela troca.
porque era para nós sermos crucificados pelos nossos pecados. Era para a gente pagar o preço pelos nossos erros. E Deus, ele fez essa troca. Para nos ter, ele deu o melhor que ele tinha, para pegar o pior. Para nos salvar, ele deu o único filho. E então foi uma troca injusta, né? Mas nós recebemos o melhor de Deus por meio dessa troca, mesmo sem nós sermos merecedores. Então, esse é o contexto do livro. E interessante que no grupo ali do pior ano, a única que tinha conseguido escrever o livro em um dia e publicar, que eu publiquei na Amazon, foi eu. Então, as pessoas queriam saber como eu tinha feito. E aí eu falei como, mas as pessoas não conseguiam fazer. Quem já fez publicação na Amazon sabe, é difícil. Eu não sei nem como que eu consegui naquele dia, mas falo que é do propósito, né? E ali eu criei meu primeiro grupo de mentoria, que foi dar o curso para autores independentes, para aqueles que queriam escrever livros. E também foi ali que eu vendi desse livro que eu fiz, o primeiro livro, 158 Exemplares. exemplares naquele dia. Então, daí naquele dia eu fiz o propósito, eu falei assim, no ano de 2020 eu vou publicar 24 livros. Eu falei, eu tenho conhecimento, eu 24? quero... Uau! Coloquei isso como meta, assim, do nada, mas eu falei, eu vou publicar 24 livros, porque falei, eu li bastante livros, eu tenho bastante experiência, eu vou compartilhar isso nos livros. Só que acabando o ano 2020, eu fui contar os livros publicados ali na Amazon e só tinha 23. Então, eu falei, nossa, falei, e agora? Eu não sabia, falei, eu tenho que cumprir essa meta. Quem trabalha com venda sabe o que é cumprir metas. Então, quando você tem essa meta, você não quer saber se é o último dia, se é o último segundo, você está ali firme para cumprir, né? E eu falei, meu Deus, como que eu vou cumprir essa meta? E daí eu me lembrei de uma mentoria que eu tinha dado, chamava Autobiografia do Futuro, onde eu ensinava esse poder de ser intencional. Então, eu peguei o material e transformei ele num livro. Só que daí eu falei, bom, como ele chama o poder de ser intencional, eu não vou publicar ele hoje para ser o último. A minha meta hoje ela vai ser substituída. Esse que é o último, ele vai ser o primeiro. Eu vou deixar ele aqui pronto quando virar o ponteiro ali do relógio para 2021, eu vou publicar. E assim eu fiz. Ele nasceu nos 2 minutos de 2021. Então, ali também foi uma chave que virou na minha cabeça, porque eu falei, quando você é intencional, de repente, aquele que é para ser o último, ele se torna o primeiro. Então, por isso que eu falei que é uma colheita, quando as pessoas começaram, chegou várias mensagens, as pessoas querendo o meu livro, porque o digital eu não tinha publicado, eu tinha, mas depois eu tirei ele, porque precisava de uma revisão, né? Eu falei, mas por que as pessoas estão querendo? Fiz a pergunta e uma pessoa respondeu, tirou o print e me mandou. Não, ele foi indicado. Aí eu falei, nossa, falei que é incrível, né? Esse também é o poder, não só de ser intencional, como eu sempre falo nas mentorias. É o poder das primícias. Então, é Rose, por isso que a palavra fala, né? Busquem primeiro o reino e as outras coisas são acrescentadas. Fica à vontade. muito bom ter você aqui, tá? Uma grande honra. Eu queria falar Gratidão. que nossa, vamos dizer, vou falar princípio não, como você iniciou. Nosso propósito na Terra inicial é trazer Deus para a Terra. E isso dá para ver que você Amém. faz perfeitamente, né? Você o tempo todo falando de você, mas você trouxe Jesus na Terra, então isso, né, nos comove muito, porque aqui a gente, todo mundo aqui no grupo já entendeu que essa é a nossa missão. E você Amém. falou uma coisa que eu achei fantástico, né? Porque todas as vezes que a gente inicia alguma coisa, sempre aparecem oportunidades que nos faz sair daquele nosso foco.
E você falou que você tem um livro, você falou agora sobre ser intencional, que é uma coisa que eu até ia perguntar. Então, eu queria perguntar para você, Rose, como que é quando você tem uma meta, você sabe onde você quer chegar, mas começa a chegar um monte de oportunidade para você. Vou dar um exemplo, né? Uma vez a gente queria ir para Portugal, eu e minha família. Então, vem pessoas querendo montar empresa com a gente, que era montar uma empresa de uma coisa que não tinha nada a ver com o que a gente desejava. Veio oportunidades incríveis, só que não era o que a gente queria. E no meio do caminho a gente percebeu que a gente tinha saído do nosso propósito. Como que a gente faz para a gente não sair desse propósito? E para a gente ser, como você acabou de falar, intencional naquilo que a gente deseja para a nossa vida, o nosso foco. Porque a gente se perde no caminho. Da gente acha às vezes que é Deus que está falando, mas aquela chamada inicial que veio, que queimou no nosso coração, também era Deus falando. E a gente acaba perdendo a voz de Deus no caminho. Eu queria saber, você que é da área de venda, então dá para entender muito bem por que você é tão intencional quando você decide alguma coisa, porque você tem esse foco na vida. Como que a gente traz isso para nossa vida hoje? O primeiro ponto é você não se cobrando demais, né? É, eu compreendi que tudo que eu tinha feito, mesmo de errado, mesmo eu falo assim, quando você tem uma direção e você se perde, você vai para para outro caminho, não se cobra porque nesses caminhos você também tem a oportunidade de conhecer novas pessoas, de ter novas experiências. E isso é bom também para te enriquecer. Por isso que a palavra fala, né, que tudo coopera para o bem. Eu compreendi isso, porque eu me cobrava demais, demais. Agora, eu falo, deixo isso bem claro. E só existe intenção boa e má. E existe a sua intenção e a intenção do outro. Se você for estudar as pessoas, se você for estudar a Bíblia, você vai entender isso. Se você não estiver cumprindo o seu propósito, por isso que é importante você ser intencional. Você vai estar cumprindo o propósito de alguém. Se você não for intencional, você vai estar fazendo o que é da intenção do outro. Vocês podem não perceber, mas quando a Nath ela me chamou aqui, ela não me deu, assim, não falou como que seria que ela ia me mandar o link. Aí eu pensei, falei, será que ela foi intencional? Porque ela mandou só do grupo. Eu falei, será que ela estava querendo atrair para o grupo as pessoas, né? Então eu falei assim, isso é uma intenção. Aí, assim, você pergunta, mas essa intenção, ela é boa? Não, é boa. Bom, então eu vou entrar no grupo. Ela vai para o mesmo lugar que eu, então eu vou entrar nesse barco. Agora eu falo assim, não, eu já tenho muitos grupos para administrar, então eu já recebo muitas mensagens dos grupos. Eu não posso estar em mais um grupo porque eu vou perder o foco. Mesmo que ali fale coisas boas, compreende? Mas Exatamente. não é o que faz parte do meu propósito. Então eu tenho que fazer perguntas. Às vezes, parece que uma coisa é boa, como você falou. Que nem as pessoas, elas estão num grupo de mentoria, como esse, por exemplo. Aí você pergunta, o que vocês estão fazendo aqui nessa manhã? Por que que vocês acordaram tão cedo? Alguém pode perguntar. Aí você fala assim, não, porque isso faz parte do meu propósito de vida. Eu quero aprender mais, quero ter mais conhecimento. Tá, aprender é ótimo, é uma coisa legal. Mas aí você fala assim, qual a intenção por trás desse aprender? Então você sempre tem que perguntar, fazer perguntas, porque eu quero aprender, igual você falou, para trazer Jesus aqui na Terra, para manifestar o amor dele, para falar da obra que ele fez quando ele veio aqui a esse mundo. Eu quero anunciar o amor de Deus, eu quero cumprir o ID, quero semear as palavras ali do Evangelho. Então, a sua intenção é boa. Mas e se você está aqui, de repente, para aprender, e isso você fala assim,
que é por causa de Jesus, mas no fundo do seu coração não é. É para se promover, é para você aprender porque você quer mostrar para o seu marido que você sabe mais. É porque você quer montar uma empresa e então você é, quer ser superior a outra pessoa que de repente montou uma empresa. Você tem uma amiga aqui no grupo que ela montou uma empresa e você fala assim: não, eu sei mais que ela, então eu quero montar uma empresa maior. Então a sua intenção não é boa, porque você está ali numa competição, numa comparação, compreende? Então, quando você começa a estudar a intenção, é muito bom, porque Deus ele passa a te dar discernimento. Então a gente sempre tem que fazer perguntas. Pode ser a melhor convite. Eu fico assim, porque antes quando eu falava não, eu me sentia mal, sabe? A pessoa vinha, eu achava assim, puxa vida, a pessoa veio, me chamou, igual você falou, veio para montar uma empresa, veio para chamar para ir para determinado lugar, e eu não vou aceitar, essa pessoa pode ficar magoada. Então eu tinha medo de falar não. Só que daí o que que fazia? Eu falava sim, mas a minha intenção não era estar naquele lugar, não era estar fazendo aquilo, não era estar comendo aquele alimento, não, sabe? Então eu me sentia assim frustrada, decepcionada comigo mesma. E por que isso? Porque não era do meu propósito. Quando você faz as coisas que não é do seu propósito, você se sente amarrada, cansada, pesada. E quando você começa a andar com pessoas que é do seu propósito, quando você começa a intencionalmente falar sim só para aquilo que faz parte do seu propósito, a sua vida se torna leve, você se torna mais produtiva, mais realizada, mais feliz, mais satisfeita, entende? Então tem essa a importância. Rose, deixa eu só te interromper, que a gente tem um minutinho aqui, vai cair, mas a gente entra no mesmo link, tá? Pessoal que está aqui, que ainda não nos conhece, bom dia a todos. Vai cair o Zoom, mas a gente entra no mesmo link que foi passado nos grupos, tá? Falta aí uns 10 segundos, eu acho. E aí a gente volta, você